É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a polêmica em torno do ICMS, os cortes de outros tributos e as dificuldades para uma ampla reforma tributária. Eu converso com o Everardo Maciel, que é consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, boa noite. Boa noite, Denise. Você e todos que nos assistem na TV Gazeta. Bom, doutor Everardo, vamos começar falando de ICMS, né? Nós estamos vendo, né, das discussões entre os estados e o Senado. A Câmara já aprovou aquele teto de 17%, ampliando, além dos combustíveis, outros serviços essenciais. Os governadores, secretários de Fazenda alertam para perdas de receita em função desse teto, querem uma compensação. Tem na pauta aí de discussões também a possibilidade de zerar o tributo até o final do ano para o diesel, para tentar baratear mesmo o preço. Como é que o senhor vê toda essa discussão envolvendo esse imposto estadual? Muita improvisação, muito palpite e muita desarticulação. Esse é um problema antigo e conhecido, não tem nenhuma novidade. Em 1988, o Constituinte resolveram incorporar, entre outros, os combustíveis lubrificantes na base de cálculo do antigo ICM, hoje ICMS. Bom, mas ao mesmo tempo retiraram as limitações que tinham as alíquotas, até a fixação de alíquotas máximas. E o que é que aconteceu? Uma coisa mais ou menos óbvia. Passou a haver uma tributação mais forte, justamente os chamados impostos únicos que foram incorporados ao ICMS. Energia elétrica, combustíveis, lubrificantes, telecomunicações, que hoje somados representam cerca de 43% da arrecadação nacional do ICMS. Mas, mais adiante, tentando consertar esse problema, a emenda constitucional aprovada em 2001 disse que, no caso dos combustíveis lubrificantes, o ICMS seria tributado com alíquota única, monofásica e adherente, isto é, sobre um valor físico, quer dizer, não seria sobre o preço, mas sim, tantos reais ou tantos centavos por litro, não tanto por cento do valor de venda. O que acontece? 20 anos sem aprovar a definição de lubrificante e combustível para dar curso a isso. Quando aprovam, lei complementar aprovada em março, passado agora, quando aprova em março, o que é que ocorre? Os estados aprovam a alíquota única, uniforme, portanto, monofásica e sobre a unidade física. Mas diz que era única, com um desconto variável de estado a estado. Evidentemente que, provocado, o Supremo disse que isso era inconstitucional, porque a Constituição diz uniforme. Uniforme não pode ser não uniforme. Ou é uma coisa ou é outra. Mais ou menos óbvia. Agora, estabeleceram um alíquota sobre o valor físico. Aí o Supremo, que já disseram, que também é óbvio, que energia elétrica, telecomunicações, combustível lubrificante são bens essenciais, não são bens supérfluos, são indispensáveis à vida das pessoas. Então, o que é que aconteceu? Se apresenta uma lei complementar estabelecendo que a alíquota desse tributo deveria ser a alíquota modal, a alíquota comum, digamos, quase uma média do que existe no ICMS, a alíquota mais frequente, mais comum. E o que é que se faz? Mas acontece que essa alíquota é a de valor. Mas em março aprovou uma alíquota que é sobre o valor físico. Ou seja, é uma enorme confusão, onde fica visível a falta completa de coordenação, a falta de articulação, de negociação, e a cada dia aparece um improviso diferente do outro, nenhum deles vão resolver nada. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque a gente já viu outras iniciativas no sentido de cortar impostos para tentar baratear preços. Teve corte do IPI, no caso de produtos industriais, o governo já tirou PIS/COFINS do diesel, lá atrás, quando se tentou baixar os preços também, cortou tributação sobre importados, alguns produtos que têm peso maior ou para a indústria, para o consumidor final, e nada disso garantiu preços efetivamente mais baixos, né? Bom, por várias razões. Primeiro, porque o preço do petróleo do mercado internacional subiu e corre o risco de subir mais. Primeiro. Segundo aspecto é que quando se tira um imposto de um produto, não necessariamente isso vai para os preços, repercute sobre os preços, pode aumentar a margem de lucro de quem vende. Não se trata de uma fórmula, não. Isso é negócio. E negócio teve concorrência forte, o negócio fica dinâmico. Não teve, fica sujeito a todas as práticas de preço conhecidas dos oligopólios.
Agora, doutor Everardo, muita gente defende que essas discussões todas sobre tributação entrem numa reforma tributária mais ampla. A gente ainda tem a PEC 110 em tramitação no Senado, não tem dado quórum, a gente vê resistência política, a gente vê resistência de alguns setores que na reformulação da tributação poderiam ter uma carga tributária maior, é o caso de serviços, é o caso do comércio, por exemplo. Já se sugeriu, inclusive, CPMF de volta para garantir desoneração da folha, reequilíbrio aí da taxação. Como é que o senhor vê? Essa PEC 110 serviria para o início de uma conversa séria sobre reforma tributária? Não, é muito ruim. É confusa, inviável. Imagina assim, entre as pérolas que tem lá, diz que o imposto só dará crédito se pago na operação anterior. Como é que o contribuinte vai saber se foi pago ou não foi pago? Como é que ele faz o preço? Só para mostrar uma das muitas aberrações. É financiada, ela tem interesse próprio bem definido e, portanto, não significa dizer que está sendo feito de forma republicana, imparcial. Os estudos que são apresentados são exercícios ficcionais. Não tem nada a ver com o mundo, nem coisa alguma, em falar do que é que vai acontecer no Brasil se fizer uma reforma que não se conhece daqui a 15 anos. Nenhum escritor de ficção teria tamanha imaginação para fazer algo dessa natureza. Completamente, adivinhação completa. Bom, então não é. Agora, você me pergunta, e o que fazer? O Brasil tem um problema tributário? Muitos problemas. A primeira parte de qualquer solução é saber qual é o problema. Qual o problema que é? Não é assim numa linha de generalidades reluzentes. Precisamos fazer maior justiça. Cada pessoa tem na cabeça uma ideia do que é justiça. Não é um conceito universal. Quer dizer, primeira coisa é saber assim, quais são os nossos problemas? O que é que nós queremos enfrentar? Então, quando se conhece o problema, se enfrenta. Quando um médico vai prescrever uma medicação, uma cirurgia, enfim, um procedimento de natureza médica qualquer, a primeira coisa que ele faz é diagnóstico. Ele não vai prescrever um remédio que cura tudo, isso não existe. Isso é uma solução falsa, solução mágica. Quais são os problemas? Então, cada problema discutir para fazer um mínimo de consenso, verificar quais são as soluções cabíveis para resolver aquele problema, eleger a menos custosa sobre qualquer aspecto, seja pelas repercussões, seja pela viabilidade política, e, por fim, fazer uma coisa que não se faz nesse país, que é negociar. Negociar com as partes envolvidas. Assim, não chegar fazendo, projetar o interesse de um setor ou de um ente federativo, mas negociar com todos os interessados. Tudo é produto de profunda arrogância. Doutor Everardo, que a gente percebe essa questão do aumento da arrecadação em função da inflação, que mesmo com esses recortes, o governo tem que mexer no teto de gastos, o PT já colocou isso no programa, mas nós já tivemos mudanças no ano passado, com aquela prorrogação dos precatórios, criação do Auxílio Brasil, tudo meio correndo por fora, né? Um recálculo aí. O teto de gastos tem que mudar, como é que se lida com isso? De um lado não adianta a arrecadação crescer e do outro lado nunca é suficiente o que se ganha, né? Bom, primeiramente é o seguinte, eu não sou dogmático, não acho que teto de gastos é nenhuma norma, nenhuma cláusula pétrea irreformável, não acho nada disso, tem que ser discutido. Agora, não se faz teto, não se controla, não se faz o equilíbrio fiscal, estabelecendo piso para despesa, mas cortando aquilo que está aumentando, que está provocando um aumento de despesa. Se eu disser, o que é que está aumentando a despesa? É a emenda parlamentar? Tira a emenda, não mais o teto. Porque senão, quando você deixar todos os fatores que pressionam a despesa soltos, vai quebrar o teto todas as vezes. É isso, nós ouvimos Everardo Maciel, que é consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, eu aqui agradeço a gentileza do seu convite. Com vocês.